Diferentemente do que muitos estudantes pensam, a química é uma ciência que não está limitada somente às pesquisas de laboratório e à produção industrial. Pelo contrário, ela está muito presente em nosso cotidiano, das mais variadas formas, sendo uma ciência experimental que estuda a estrutura, posição e a formação da matéria. Seu principal foco de estudo é a matéria, suas transformações e a energia envolvida nesses processos. A matéria é formada por moléculas, que por sua vez são formadas de partículas minúsculas chamadas de átomos. Química explica diversos fenômenos da natureza, e esse conhecimento pode ser utilizado em benefício do próprio ser humano. Os avanços da tecnologia e da sociedade só foram possíveis graças às contribuições da química. Por exemplo, na medicina, em que os medicamentos e métodos de tratamento têm prolongado a vida de muitas pessoas, no desenvolvimento da agricultura, a produção de combustíveis mais potentes e renováveis, entre outros aspectos extremamente importantes. Ao mesmo tempo, se esse conhecimento não for bem usado, ele pode ser usado de forma errada. De tal modo, o futuro da humanidade depende de como será utilizado o conhecimento químico. Daí a importância do estudo desta ciência. Podemos dizer que a era atômica começou com o trabalho de John Dalton. Dalton propôs a teoria atômica em 1803. Essa imagem do mundo onde tudo é composto de átomos ajudou a explicar o que tinha sido observado em reações químicas. Por exemplo, diferentes elementos sempre combinados para formar compostos químicos em quantidades que eram proporções simples de um número inteiro. Dalton propôs que cada elemento tinha o seu próprio tipo de átomo, com certo peso característico. Esses átomos eram partículas sólidas muito pequenas que eram indivisíveis. Esse foi o modelo do átomo por quase 100 anos. Desde a primeira concepção de Dalton, o modelo do átomo tem evoluído ao longo do tempo. Cada vez que novas observações experimentais eram colhidas e que não podiam ser explicadas pelo modelo atômico da época, o modelo tinha que ser revisado e aperfeiçoado. Por exemplo, a descoberta de partículas subatômicas significava que o modelo de Dalton, que dizia que os átomos eram indivisíveis, precisava ser retrabalhado. Em 1897, J. J. Thomson foi o primeiro a descobrir uma partícula subatômica, o elétron, por meio de suas experiências com os raios catódicos. Naquele momento, as pessoas não tinham certeza se os raios catódicos eram ondas ou partículas. Thomson usou ímãs e placas carregadas eletricamente para desviar os raios catódicos e, assim, estimar a sua massa. Ele mostrou que os raios catódicos deveriam ser constituídos de partículas carregadas negativamente, que eram mais de 1000 vezes mais leves do que o menor átomo, que é o de hidrogênio. Antes desse resultado experimental, pensava-se que a menor partícula era o átomo de hidrogênio. Para explicar suas observações, Thomson propôs o modelo atômico do pudim de passas. Se você nunca comeu um pudim de passas, esse nome pode não fazer muito sentido para você. Então, imagine que você tenha um bolinho maçudo e denso, com pequenas passas por ele todo. Talvez como um cupcake de passas, ou um muffin com pedacinhos de chocolate, se você preferir. A massa do bolo é o volume do átomo e é carregada positivamente, enquanto que os pequenos pedaços de passas ou chocolate seriam os elétrons, carregados negativamente. O modelo de Thomson permaneceu por cerca de uma década até os experimentos de Ernest Rutherford. Em um experimento realizado em 1909, Rutherford e seus colegas constataram que um feixe de partículas alfa, que é um tipo de radiação com carga positiva, disparado em direção a uma lâmina de ouro muito fina, passava quase diretamente através da folha até um detector localizado logo atrás. Mas, ocasionalmente, a partícula era violentamente ricocheteada, como se tivesse batido em algo maciço. Como Rutherford disse, foi o feito mais incrível que já me aconteceu na vida. Foi quase tão incrível quanto se você tivesse atirado um projétil de 38 centímetros em um pedaço de papel de seda e ele ricocheteasse e batesse em você. Analisando isso, percebi que esse impulso para trás devia ser o resultado de uma única colisão. Quando fiz os cálculos, vi que era impossível fazer qualquer coisa dessa ordem de magnitude, a menos que você usasse um sistema no qual a maior parte da massa do átomo estivesse concentrada em um núcleo minúsculo. Foi então que tive a ideia de um átomo com centro maciço minúsculo, transportando uma carga.
Os resultados sugeriram que um átomo deve ser quase todo feito de espaço vazio, mas com um pequeno núcleo de material carregado positivamente, que contém a maior parte da massa do átomo. Este era o núcleo. Mais uma vez, o modelo atômico teve que ser atualizado para levar em conta essa nova informação. Porém, havia um problema visto quase que imediatamente no modelo de Rutherford. Se os elétrons estão fora, nesse espaço vazio ao redor do núcleo de carga positiva, o que é que os mantém de cederem à atração eletrostática em direção ao núcleo? Por que o átomo não entra simplesmente em colapso sobre si mesmo por conta de toda aquela atração? Louis de Broglie sugeriu que todas as partículas deveriam ser entendidas como tendo propriedades de ondas, também sugerindo que o comprimento de onda associado à onda de partícula é inversamente proporcional à massa de partícula, e a velocidade que é o produto da massa pela velocidade que é chamado de momento linear de uma partícula. O comprimento de uma onda possui raio gama, raio X, ultravioleta, infravermelho, micro-ondas e ondas de rádio. O olho humano é capaz de enxergar somente um pequeno espaço nesse imenso comprimento, que são as cores de um arco-íris. Assim, temos a equação de Broglie. Lambda, que é uma letra grega, representa o comprimento da onda de Broglie. H, a constante de Planck, m, a massa do corpo e v, a velocidade do corpo. Broglie ligou o comprimento de uma partícula à sua massa de velocidade. Chorontgen propõe que o elétron é uma partícula de onda que se movimenta no espaço. Assim, o elétron tendo o seu núcleo junto com sua onda eletrônica, mas estará com a maior probabilidade orbital devido à sua velocidade e o elétron permanece dentro do orbital, assemelhando-se a uma nuvem eletrônica. Assim, temos as equações de onda ou função de onda. São designadas pela letra grega psi, onde temos a função de onda, massa do elétron, energia potencial x, y, z, como a letra psi varia no espaço, energia quantizada do total do sistema do átomo, onde a letra grega psi é chamada de função de onda em função de coordenadas cartesianas x, y e z, e E é a energia do total do elétron e V é a energia do potencial. Então, temos os orbitais S, P, D e F representados com as formas cartesianas. Um orbital é uma região dentro de um nível de energia em que existe maior probabilidade de encontrar um elétron em que esteja o diagrama de probabilidades para o orbital S, no primeiro nível de energia. As formas dos orbitais são definidas como superfície que contém 90% de probabilidade do total dos elétrons estarem. Cada solução da equação de Chorontgen descreve uma possível estado do elétron chamado de orbital atômico, um conceito que analisa o orbital do modelo de Bohr.